empreender além da advocacia tradicional? O direito é um universo muito vasto que oferece aos advogados inúmeras formas de atuação dentro da advocacia, seja em escritório, seja nos departamentos jurídicos ou ainda no sistema judiciário e dentro de outras carreiras públicas. Tudo isso é muito amplo, mas ainda assim é o tradicional. Será que o advogado e a advogada podem encontrar outras oportunidades de atuação ainda sem abandonar a advocacia? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir sobre empreendedorismo dentro de uma perspectiva mais ampla no direito, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Felipe Barreto Veiga, que é sócio fundador e CEO do BVA Advogados. Felipe, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Juridicast, a você pelo convite. Espero que a audiência aqui goste aqui da nossa fala. E, bom, primeiro, acho que com relação à sua pergunta, de empreender no direito significa apenas montar um escritório de advocacia? Pelo contrário, montar um escritório de advocacia nada mais é do que uma atividade organizacional de facil. Você alugar um conjunto, construir um site, fazer uma sala de reunião e espaço para pessoas trabalharem. Essa é uma atividade que está bem distante do que é empreender. Empreender de verdade é criar um modelo de negócio, criar um plano de negócios, buscar um time para realizar a execução desse plano de negócios, e desse modelo de negócios, estabelecer precificação, estabelecer produtos, vantagens e desvantagens dos seus produtos, como você vai comunicar esses produtos para o mercado, como você vai comercializar e marketizar esses produtos no mercado, como que você vai fazer a publicidade, e dentro da advocacia a gente tem todas as restrições impostas, pelo estatuto e pelo código de ética da advocacia, que nos impedem de fazer algum tipo de atividade de marketing e publicidade. Então são várias reflexões com relação a um negócio em si e não a um escritório, não uma unidade, uma estrutura organizacional, e sim a um negócio como um todo. Então empreender no direito é pensar como um empreendedor pensa com relação à tua companhia, à tua startup, à sua empresa que ele pretende desenvolver. Então você vai ter que olhar para questões de RH, questões de marketing, questões relativas a financeiro, contabilidade, operações, organização do negócio da porta para dentro e também oferta desses produtos e serviços da porta para fora. Lembrando, que fazer a montagem de uma estrutura, a montagem de um negócio, o startup de uma companhia é somente o primeiro ato. E esse primeiro ato sempre está carregado de várias experiências ali super virtuosas e gostosas, do ato de planejar e sonhar um novo empreendimento. Mas a grande questão do empreendedorismo como um todo é a execução. E a execução é algo de longo prazo, onde as pessoas, os empreendedores, gestores precisam dar não somente o start do negócio, mas também a continuidade dele, garantindo que o negócio sobreviva e se sobressaia dentro de um mercado extremamente competitivo. Mais ainda competitivo quando a gente fala do mercado de serviços jurídicos, afinal é um mercado relativamente tradicional e já existem players muito grandes dominando este mercado em várias frentes, em várias indústrias, em várias áreas de prática, e para você se sobressair nesse mercado, você tem que ter de fato um diferencial competitivo ou alguns diferenciais competitivos para fazer a diferença. E Felipe, quais são as principais frentes de negócio, além do escritório tradicional de advocacia, que um advogado pode empreender? Eu acho que existem várias frentes. O advogado, como empreendedor, ele pode tanto se dedicar à construção de um escritório de advocacia, como de outras frentes de negócio correlacionadas às atividades de um advogado. Por exemplo, dentro daqui da vertical de tecnologia, você tem as Lawtechs, as Legaltechs e outras iniciativas e startups relacionadas ao universo de serviços jurídicos, como, por exemplo, plataformas de ERP ou de administração de escritórios de advocacia, gestão de processos, jurimetria, que a gente tem disponíveis aí no mercado. Além dessas atividades, aí já vão para uma linha mais de tecnologia voltada para o mercado de serviços jurídicos, a gente tem também várias outras funções que um advogado ele pode desempenhar usando o chapéu de um empreendedor. Tanto como um intraempreendedor dentro de um escritório de advocacia de uma companhia, como também desenvolvendo um negócio dele próprio. E aí alguns exemplos aqui. Serviços paralegais são serviços que estão normalmente que podem ser desempenhados por advogados. Serviços relacionados à governança, como por exemplo consultoria em governança, consultoria em assuntos como os assuntos da pauta ESG. Serviços relacionados à contabilidade, serviços relacionados a recrutamento de profissionais especializados
especializadas do mercado jurídico. A gente sabe, né, que as empresas de headhunting especializadas no mercado jurídico costumam ter ali em seus times de recrutamento não somente pessoas de RH, mas também pessoas do mercado de serviço jurídico, ex-advogados, advogados que já não estão mais competentes desempenhando a advocacia. Então, existem várias frentes aqui que o advogado ele vai poder empreender. Essa é uma das grandes virtudes da profissão do advogado, né? Ele acaba sendo preparado para servir como um profissional coringa, né, e bastante versátil dentro do mercado como um todo, podendo desempenhar tanto uma função de advogado, como uma função de um gestor, de um diretor de uma companhia, como também de um empreendedor de tecnologia, como é o caso dos startupeiros aqui que abriram as Legal Techs e as Law Techs nos últimos anos. Interessante, Felipe. E como criar um olhar para identificar novas oportunidades, né, no mercado? Legal, essa pergunta é excelente, porque, na minha concepção, e acho que numa visão geral do mercado, o mercado de serviços jurídicos, o mercado de escritório de advocacia, é um mercado permeado pelo tradicionalismo e pela falta de inovação. Por um lado, a gente tem vários players, né, que ainda convivem e ainda operam com esse tradicionalismo e essa falta de visão inovadora. A gente tem vários outros players no mercado que estão tendo estratégias, estão executando estratégias vencedoras de se modernizarem, se adaptarem aos novos tempos, à nova economia, trazerem mais modernismo e vanguardismo para as suas estruturas. E essas estruturas estão sendo vencedoras porque elas estão se adaptando à mudança e também utilizando nas suas atividades a mentalidade que os nossos clientes vencedores possuem. Então, esses empreendedores de tecnologia que surgiram ao longo das últimas 2 décadas, esses grandes empresários, o que eles tinham no radar, o que eles tinham no roadmap dele. E, primeiro, né, adaptar-se é uma questão de sobrevivência, né? Identificar as novas tendências é uma forma de você identificar novas oportunidades de negócio e criar uma estratégia de execução em cima desses 2 pilares é uma das formas de se continuar crescendo e fomentando, né, a estrutura do escritório de advocacia, a estrutura ali de profissionais que se reúnem para atender, né, o mercado de serviços jurídicos. E aí, acho que um ponto importante, né, é que a gente tem muito isso aqui dentro do escritório, é que a gente aprendeu muito com os clientes a como identificar essas oportunidades de negócio. Não tem forma melhor, né, do que você observar as tendências, observar os comportamentos sociais, comportamentos macroeconômicos, para identificar quais são as futuras ou as presentes tendências do mercado. Então, por exemplo, durante ali a pandemia, a gente viu uma movimentação muito grande de empresas da economia tradicional, da economia real, ou chamadas incumbentes, buscarem adquirir outras empresas de tecnologia para fomentarem a inovação nas suas atividades, né? Ou seja, para romperem um pouco aquele tradicionalismo da economia real e buscarem, né, adquirir inovação lateral através de M&A, através de transações envolvendo essa foi uma tendência muito grande durante a pandemia, só que essa tendência foi perdendo velocidade uma vez que os sinais da pandemia começaram a arrefecer, os efeitos econômicos, né, os desafios gerados aos empreendedores foram se reduzindo. E aí abriu-se uma nova tendência, a tendência de dívida, né? E aí o mercado de DCM começou a bombar, né? E foram feitas várias operações de dívida que acabaram aí sendo concretizadas no mercado brasileiro e no mercado internacional. Com o aumento da taxa de juros, o aumento da inflação em diversos mercados, não somente no Brasil, mas no exterior, o mercado de dívida começou a fechar. E aqui no Brasil, né, a gente percebeu um efeito interessante, né? Uma vez que o mercado de transações estava mais fechado, o mercado de também estava um pouco mais fechado, né? E aí a gente teve todas as questões e os efeitos, como por exemplo do caso da Americana, onde a gente teve ali uma potencial suspeita fraude, né, com relação às demonstrações financeiras, né, de uma companhia aberta. Esse mercado que estava relativamente fechado fechou por completo. E aí uma tendência interessante começou a aparecer, é a tendência das recuperações judiciais e das falências, virou o tema bola da vez nos últimos 3, 4 meses aqui no mercado nacional. Tudo isso, né, são temas jurídicos, que a gente empacota eles como jurídicos, mas na verdade são tendências econômicas que a gente vai entendendo elas, vai navegando elas e oferecendo melhores soluções, melhores ferramentas para os nossos clientes a navegarem, né, e enfrentarem essas situações de mercado. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente faz para identificar essas oportunidades, olhando o mercado. É muito do que os nossos clientes fazem quando estão buscando construir os seus negócios ou construir novos produtos, novos serviços para os seus negócios. Interessante, Felipe, porque, por outro lado, né, a gente sabe que as faculdades de Direito preparam um pouco o advogado para ter uma visão empreendedora, né, da sua carreira. E aí, como corrigir esses gaps?
Eu vejo uma solução muito simples para corrigir esse gap. Basicamente, as faculdades de Direito elas deveriam ter um módulo ou deveriam ter pelo menos um semestre de aula de preparação de advogados ou potenciais bacharéis de Direito, alunos da Faculdade de Direito, para que eles pudessem ser administradores ou pudessem começar o seu próprio negócio. Então, módulo ou aulas de empreendedorismo para que esse advogado, ele é formado e programado para que seja um profissional liberal, ele de fato possa ser um profissional liberal a partir do momento que ele conclua o curso de Direito. E não somente um profissional liberal, também que ele possa ser um pequeno empreendedor, sabendo as questões básicas que o empreendedor brasileiro deveria saber. Como abrir uma empresa, o que é uma contabilidade, qual a importância dela, como se proteger do ponto de vista trabalhista, até porque a nossa atividade ela tem um instituto muito peculiar, que é o Instituto de Advogado Associado, como se preparar para as questões tributárias, qual que é a importância do marketing, do RH, do administrativo, do financeiro, no dia a dia de qualquer negócio, inclusive no escritório de advocacia. Então, para mim, a solução é muito, faculdades de Direito, elas deveriam ter módulos ou aulas para preparar esses futuros advogados para que eles possam ser, de fato, profissionais liberais, caso eles assim queiram, eles possam se tornar empreendedores. Isso ainda não foi feito, né? Eu gosto muito de dar o mercado brasileiro, inclusive, né, o que as universidades, as faculdades estão oferecendo na grade ali da Faculdade de Direito, e a gente percebe que essa é uma matéria, essa é uma disciplina e ela não está presente na grande maioria dos cursos de Direito do Brasil. E essa é uma forma que a gente teria que tentar corrigir ou até mesmo endereçar esse gap. E aí tem um ponto importante. Me parece que as faculdades de Direito hoje, elas preparam o advogado para que ele ingresse no mercado de trabalho como um advogado associado. E não necessariamente todo mundo tem essa vocação, necessariamente todo mundo tem o interesse de uma carreira como advogado associado de um escritório de advocacia, seja ele pequeno, seja ele grande. Eu acho que é um bom ponto mesmo, Felipe. E aí, assim, quais são os recursos, tanto técnicos quanto humanos, um advogado, uma advogada, devem adquirir para ser um grande empreendedor? Não existe fórmula de bolo, né? Eu acho que tudo está muito relacionado às experiências, tanto pessoais quanto profissionais daquele profissional, daquele advogado, né? Nem um advogado, nem um engenheiro, nem um arquiteto, nem um médico, ele nasce, né, com uma vocação ou um talento nato para se tornar um empreendedor. Mas as experiências que ele vai adquirindo ao longo da vida dele é que encaminham ele para desenvolver uma trajetória empreendedora. Seja por uma questão de interesse, né, ou seja, existe um interesse de abrir um escritório de advocacia, se abrir uma legal tech para endereçar um determinado problema da sociedade, um determinado problema aí do mercado, tanto quanto aqueles empreendedores de ocasião ou de necessidade. Um advogado que não conseguiu encontrar emprego na sua cidade, como um advogado associado, que é um problema que acomete muito os advogados recém-formados em regiões longe dos grandes centros, e por conta disso, né, por uma questão de necessidade, esse advogado acaba tendo que empreender, abrindo seu próprio escritório de advocacia, seja ele uma salinha ali no centro da cidade, na frente da Praça do Coreto, seja se juntando ali com outros advogados para abrir um escritório com uma prática multidisciplinar, um trabalhista, um tributário, um contencioso. E aí, ao longo dessas experiências, né, esse profissional ele vai desenvolvendo, né, uma mentalidade, entende que o empreendedorismo é uma ferramenta, seja de sobrevivência para quem empreende por ocasião ou oportunidade, seja ocasião ou necessidade, seja por aptidão para aqueles que realmente têm um projeto para isso. E aí, essas experiências, o que elas normalmente carregam são experiências de enfrentar desafios, ter bastante resiliência, afinal, empreender é uma atividade, né, e um dia você está em cima, no outro você está embaixo, é o que chamam de montanha-russa ou roda gigante do empreendedorismo. É você ter uma visão tática e, ao mesmo tempo, estratégica para que você possa cumprir com pequenos planos, pequenos planejamentos para atingir pequenas e rápidas vitórias, como também grandes, né, e demoradas vitórias, aí já pensando no longo prazo. É você também ter um exercício de humildade, acho que essa é a parte mais importante, né, porque normalmente advogados costumam ser muito envaidecidos, né, é um mal que acomete, né, a nossa classe, acomete os profissionais que trabalham neste mercado, mas como empreendedores não dá para você ter toda essa vaidade, né? Então é necessário uma grande dose de humildade para que você
de fato, né, tenha noção daquilo que você não sabe, ou seja, você não sabe que você não sabe, e uma vez que você não saiba algo, você se cerque de pessoas, profissionais, colegas de trabalho, consultores, que vão te ajudar a compreender melhor aquelas questões que você não sabe, como, por exemplo, uma contabilidade, recrutamento de profissionais, marketing, tecnologia. Aí, se cercando desses profissionais e, sobretudo, retendo eles ao longo do tempo, com certeza você vai ter aí outras pessoas complementares para ajudarem você, advogado ou advogada, a se tornarem um grande empreendedor. E é isso que eu faço todos os dias aqui no escritório, Leandro. É difícil, é desafiador, com o tempo vai ficando mais fácil, mas o que a gente tenta buscar aqui todos os dias é um grande exercício de humildade para que, uma vez que a gente tenha certeza daquilo que a gente não sabe ou não domina, a gente busque pessoas que possam nos ajudar com conhecimento e expertise para que a gente possa navegar dentro desses temas de maneira bastante exitosa. E aí, Felipe, como atrair esses profissionais não advogados que você acabou de mencionar? É um grande desafio, né? O que todo profissional ele busca quando está buscando uma oportunidade de emprego, ele está buscando uma boa companhia para trabalhar. Seja ela um escritório de advocacia, seja ela uma empresa como qualquer outra. E para que a gente possa atrair, sobretudo não advogados, para os nossos negócios, aqui, tendo empreendedores no direito, tendo sócios, donos ou gestores de escritório de advocacia, a gente tem que construir uma boa companhia. É muito diferente da mentalidade de um escritório de advocacia. O escritório de advocacia nada mais é do que uma reunião de advogados que juntos passam a oferecer serviços em consórcio para seus clientes com base nos seus próprios arranjos econômicos dentro ali da estrutura do escritório, compartilhando custos e às vezes os resultados. Uma companhia não. Uma companhia é bem diferente dessa estrutura de um escritório de advocacia. Uma companhia é um negócio que possui um plano de negócios, um objetivo de negócios para oferecer um produto ou um serviço para o mercado, utilizando uma estrutura de capital e uma estrutura de executivos. Às vezes, o capitalista e o executivo são a mesma pessoa, muitas vezes não são, muitas vezes você tem um sócio capitalista e os sócios executores que vão conduzir e desenvolver o negócio. E a companhia, ela trabalha para quê? Para gerar resultados para os seus acionistas e para os seus stakeholders. E muitas vezes esses acionistas não são somente aqueles sócios, como a gente tem no escritório de advocacia, que exercem aquela figura do dono. Muitas vezes esse acionista pode ser um capitalista ou pode ser mesmo até os colaboradores, como a gente tem aí nas grandes empresas e até mesmo nas startups que distribuem parte do seu capital e parte dos seus resultados para os colaboradores através das estruturas de stock option e de vesting. Então, acho que a grande questão aqui para atrair esses não advogados é, primeiro, pensar como companhia, mas não basta somente pensar, você precisa agir como companhia. As companhias, hoje, elas são muito agressivas na busca, recrutamento e retenção desses profissionais. E se você quer competir com elas, você precisa, de fato, oferecer mecanismos semelhantes ou equivalentes ou até mesmo superiores. Isso passa por uma partnership, por um stock option, por um plano de vesting para colaboradores e várias outras práticas para que você possa ser competitivo ao buscar esses profissionais. E aqui, só para fechar a resposta a essa pergunta, quando a gente vai a mercado aqui no BVA buscar não advogados para virem trabalhar aqui no escritório, é muito engraçado, porque na primeira conversa, a grande maioria dos profissionais quer dar continuidade para uma segunda. Olha só. Você fala, escritório de advocacia não faz sentido para mim, não é o tipo de estrutura que eu quero trabalhar. E aí a gente aprendeu ao longo do tempo a fazer um pitch e, obviamente, ter todos os fundamentos e toda a estrutura aqui, ainda que a gente esteja distante de onde a gente quer chegar e do lugar ideal, mas a gente consegue apresentar isso para esses profissionais para que a gente, pelo menos, consiga ter uma segunda conversa. E aí, quando eles passam da porta de entrada do escritório, sentam lá na sala de reunião, passeiam com a gente pela nossa estrutura e conhecem as pessoas que estão aqui, aí sim a gente sente que a guarda deles abaixa um pouco e eles passam a entender que ali no BVA a gente não está pensando como um escritório de advocacia, sim como uma companhia e agindo como uma companhia, muito embora a gente ainda tenha muita coisa para fazer para se tornar, de fato, uma companhia competitiva, como as que a gente tem fora do mercado de serviços jurídicos. Ou seja, a primeira impressão ela não é muito positiva, né, Felipe, com o mercado, né? A primeira impressão é engraçado, né? É um pouco do preconceito que nós, advogados, sofremos no mercado como um todo. É um pouco ali da cancha e da figura que o mercado, a sociedade tem do advogado.
um profissional super tradicional, avesso a risco e com bastante dificuldade para inovar e para pensar como uma companhia. Mas uma vez que a gente consegue, de alguma forma, quebrar ou contornar esse preconceito inicial, que a gente está fazendo um bom trabalho na nossa estrutura, e, de novo, pensando e agindo como companhia, esses profissionais se sentem atraídos. Até porque alguns profissionais do mercado, eles querem navegar em novas áreas, porque eles enxergam várias ineficiências, eles são capazes de atacar ou de contornar, ou até mesmo de criar um produto e uma solução. E se eles têm essa mentalidade, se você tem uma boa estrutura, com um bom plano e bons objetivos em time alinhado, você consegue sim atrair esse profissional. Recentemente, a gente contratou o nosso primeiro diretor não advogado para integrar a estrutura de diretoria do escritório, é um profissional super reconhecido no mercado, que passou pelos maiores escritórios do Brasil, e a gente conseguiu recrutá-lo e atraí-lo, demonstrando para ele essa nossa mentalidade, essa nossa atitude de companhia. Esse não é o primeiro, não é o segundo profissional que a gente busca com essa característica, já com perfil de gerência, já com perfil de direção, e a conversa, ela tem que ser muito franca e tem que mostrar esse diferencial, esse pensamento, mentalidade e atitude de companhia. Interessante. E Felipe, na sua opinião, quais são os desafios que os advogados enfrentam para empreender além do óbvio? Eu acho que existem vários desafios, né? Mas o principal é o fato dos advogados acabarem se atendo muito aos objetivos, às agendas, aos casos e projetos dos clientes. Né? Então, conversando com muitos colegas, sócios, gestores, associados de escritório, é muito comum eu ouvir deles que eles não desenvolvem novos produtos, não desenvolvem novas áreas de prática, não desenvolvem novos serviços, eles somente executam aquilo que os clientes solicitam. Então, uma vez que você só executa aquilo que o seu cliente solicita, você vai estar fazendo aquilo que o seu cliente está solicitando, que é basicamente o óbvio. Para que você possa fazer diferente, você tem que entender quais são os objetivos, quais são os anseios da companhia, do escritório de advocacia, dos sócios e do time que está lá por trás. Então, ainda que seu cliente enxergue como prestador de serviços jurídicos muito focado em contencioso civil, se o teu objetivo é fazer arbitragem, você vai precisar desenvolver uma área de arbitragem, talvez contratar um profissional especializado na área ou formar um profissional interno para que torne um especialista na matéria, desenvolver bons materiais de comunicação para que você possa conseguir um primeiro caso e possa, assim, iniciar uma área de prática. Mas para isso você vai ter que quebrar um pouco aquela correlação e aquela submissão aos interesses do cliente, e sim entender quais são os interesses da sua companhia, do seu escritório de advocacia, para que você possa direcioná-lo para esse objetivo. E aí, do nosso lado aqui, a gente passou por isso em diversas situações. O escritório iniciou suas atividades como uma boutique focada para o mercado de tecnologia, atuando inicialmente com 3, 4 áreas de prática, e ao longo desses anos a gente se transformou num escritório abrangente e depois num escritório full service, montando áreas de prática. Algumas delas porque os clientes começaram a nos passar demandas, outras porque a gente gostaria de atuar nessas áreas de prática. Aí temos que fazer isto e muito mais que eu acabei de falar. Além disso, a gente também tem aqui os sócios do escritório também são sócios junto com outros sócios de mercado, com empreendedores de outras atividades, e uma delas, por exemplo, é a nossa plataforma de educação, a Contract, que é uma plataforma de educação voltada para o mercado de serviços jurídicos, mas também de empreendedores, onde a gente dá pílulas de informação. A ideia não é transformar ninguém em especialista, num expert nas matérias que a gente aborda lá, mas sim dar pílulas de informação e conteúdo prático, rápido, acessível e super bem formatado, com qualidade de cinema, para educar profissionais do mercado de serviços jurídicos e empreendedores sobre matérias que são muito recorrentes no universo, no ecossistema do empreendedorismo, como, por exemplo, acordos de sócios, programas de stock option, contratos de captação de investimento em venture capital e várias outras questões e matérias. E aí, o que a gente fez? Foi um pedido dos clientes para a gente abrir a Contract? Não, pelo contrário. A grande verdade é que, em algumas situações, a gente estava até cansado de explicar para os clientes conceitos básicos com relação a algumas das coisas que eu falei aqui, o que é um acordo de sócios, o que é um stock option, o que é um vesting, o que é venture capital. E aí a gente pegou todas essas dúvidas que a gente respondeu milhares de vezes
né, e transformou elas em conteúdos audiovisuais, em aulas rápidas de 10, 15, 20, 30 minutos, para que os clientes não nos fizessem mais essas perguntas, né, e se uma vez fizessem, a gente direcionasse eles para contrato, para que eles tivessem uma mini aulinha. E aí isso, né, que era um produto para facilitar a nossa vida aqui, trazer conveniência, para a gente ter menos fricção e menos as horas dos nossos clientes nos atendendo para responder questões básicas, se transformou num produto que virou uma empresa, e hoje é uma empresa aí, a gente tem mais de 300 usuários na plataforma, com menos de 6 meses de atividade. Hoje já temos parcerias formadas com a PUC do Rio de Janeiro, estamos fechando uma parceria com uma grande instituição de ensino, talvez a maior instituição de ensino do Brasil, e basicamente, né, foi algo ali que a gente fez que é muito além do óbvio, muito além daquilo que um escritório de advocacia normalmente faz. E aí, Felipe, pegando esse gancho aí da sua última resposta, quando o advogado empreende fora de uma oportunidade estritamente jurídica, ele deixa de se submeter à regulação da OAB? Depende. Existem algumas atividades e, considerando ali a essência dela, elas podem, ainda que não sejam um escritório de advocacia, ou uma prática privativa de advogado, elas podem estar sujeitas às normas, né, à regulamentação da OAB através do seu código de ética e do seu estatuto da advocacia. Agora, a grande questão é que, se esse advogado empreendedor ele pretende desenvolver um negócio ou uma atividade que não esteja sujeita à regulação da OAB, ele ganha uma série de facilidades que hoje o mercado de serviço jurídico, o mercado de serviços advocatícios não possui, como, por exemplo, a oferta clara de produtos e serviços, inclusive com precificação. Quando você entra no site de um escritório de advocacia, você provavelmente vai ter lá aquela aparência institucional, onde se fala sobre as áreas de prática. Dentro ali das áreas de prática você até consegue entender um cardápio de produtos e serviços, mas naquele cardápio não há preço. E por quê? Porque a nossa regulação da OAB ela impede que a gente tenha esse caráter mercantil na advocacia. O que não acontece, por exemplo, com algumas legal techs e law techs que não estão sujeitas a uma regulação direta da OAB, pelo menos não com relação a essa questão de marketing e oferta de produtos e serviços, que elas podem oferecer lá no seu cardápio de serviços os preços. Acontece muito isso com as law techs e legal techs que oferecem sistemas dos mais diversos, desde jurimetria, ERP, relacionamento com correspondentes, onde você consegue contratar um pacote de serviços, sabendo claramente qual que é o preço que você vai pagar por cada um dos pacotes, colocando o seu cartão de crédito como se você estivesse fazendo uma compra no Amazon ou num Spotify, que é um serviço muito parecido. Bacana, Felipe. Nosso episódio caminha para o final e para a gente fechar, né, você mencionou que as legal e law techs, e essas empresas estão oferecendo soluções, né, que ajudam advogados e escritórios a melhorarem suas entregas jurídicas. Mas, por outro lado, você acredita que elas também podem se transformar em alguns contextos em concorrentes dos advogados? Eu acho que sim, algumas legal e law techs, elas têm o potencial de se transformarem em concorrentes dos advogados. A grande questão e a grande reflexão é quais advogados? A gente está falando dos advogados que realmente se dedicam, se especializam, militam ativamente nas suas áreas de prática, ou os advogados, né, que não se especializaram, não se sofisticaram na profissão, ou faziam de forma não recorrente a advocacia, né, desempenhavam de forma não recorrente a advocacia. O segundo ponto é que, muito embora, né, elas tenham esse potencial de se transformar em concorrentes dos advogados, algo que até se comenta com relação à inteligência artificial, não somente para advogados e para a advocacia como um todo, mas para várias outras profissões, né? Tem muita gente com receio disso. A grande verdade é que as tecnologias trazidas pelas legal techs e law techs, elas têm muito mais capacidade de serem parceiras ou soluções e ferramentas que favorecem o dia a dia dos advogados e dos escritórios de advocacia do que concorrentes. Aliás, a grande maioria das soluções disponíveis, elas têm muito mais esse caráter do que um caráter de tentar substituir os advogados. E a tecnologia como um todo, ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, ela tem se mostrado uma grande parceira dos advogados ao invés de uma concorrente. Então, quando a gente olha, né, para a internet, ela facilitou muito a vida dos advogados, principalmente aqueles que atuam com contencioso, que não precisam mais ir a um tribunal protocolar petições em papéis, né? E a gente está falando disso, isso já é algo que acontece há quase 30 anos, ou no Brasil há mais ou menos 21 anos agora. A mesma coisa vale, por exemplo, né, para os certificados digitais, que trouxeram ali uma
uma grande credibilidade para os documentos assinados eletronicamente, tanto é que os certificados digitais já estão entrando em desuso, sendo substituídos pelas plataformas de assinatura eletrônica de documentos. Né? Aí, quando a gente olha, por exemplo, para as Lawtechs e Legaltechs que trabalham com jurimetria ou informações sobre tribunais, como, por exemplo, o Jus Brasil, essas ferramentas ajudam muito o advogado, por exemplo, a fazer pesquisa ou levantamentos que são importantes para o posicionamento ou para a estratégia de seus clientes. Então, todas essas tecnologias são tecnologias amplamente utilizadas por quase todos os advogados ou escritórios de advocacia, são tecnologias parceiras. Tá? Então, muito embora eu veja que algumas delas podem ser concorrentes, fica aqui uma ponderação de quais são os advogados com as quais elas podem concorrer, e, em segundo plano, é uma reflexão se elas, de fato, não são, na verdade, parceiras ou ferramentas e soluções que podem ser muito bem utilizadas pelo advogado e, obviamente, né, gerar eficiência para o nosso dia a dia. O advogado, ele tem um único ativo na sua vida, que é o seu tempo. Né? Esse é o ativo, né, que todas as pessoas têm, né, o principal ativo, mas para o advogado ele é ainda mais importante. E um advogado que consegue trabalhar muito bem o seu tempo, ele também pode se dedicar a outras questões, não somente relacionadas à profissão, mas também questões pessoais, se dedicar um pouco mais à sua família, aos seus objetivos pessoais, às vezes até ao estudo, aos seus hobbies. Então, para mim, todas essas ferramentas, ou a grande maioria delas, elas, na verdade, têm muito mais o potencial de serem parceiras do que serem concorrentes. O que me parece fazer muito sentido. Afinal, com 1.200.000 advogados no Brasil e mais aproximadamente 1 milhão aí de bacharéis e estudantes de direito no nosso mercado, a gente tem 2,5 milhões aí de pessoas como público consumidor dessas plataformas, dessas Lawtechs, dessas Legaltechs. E parece fazer mais sentido, né, tentar ser parceiro desse mercado, né, de advogados e escritórios de advocacia do que ser um concorrente dele. Até porque a profissão do advogado tem uma coisa que até hoje eu não consegui, trabalhando há 20 anos com tecnologia, eu não consegui encontrar, que é o papel quase de um psicólogo em muitas situações, seja numa disputa judicial, numa arbitragem, seja numa transação, seja numa reorganização societária, seja numa discussão entre sócios. E isso, até hoje, até mesmo o ChatGPT e as mais sofisticadas ferramentas de AI não conseguiram entregar. Quem sabe um dia. E aí sim, elas vão ter esse potencial de serem concorrentes, de fato, de escritórios e de advogados. Muito bom, Felipe. Fico feliz aqui com sua participação aqui no Juridicast, tá bem? Muito obrigado. Leandro, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez aí a você e ao Juridicast. Agradeço também à audiência por ter ficado com a gente aqui até o final. Fico aqui à disposição, mando um abraço para todos. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, entra aí nas redes sociais. No LinkedIn eu sou o Felipe Barreto Veiga. No Instagram eu sou o F_Veiga. E convido vocês aí a conhecerem o site do escritório, evalaw.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.